car, my book, my friend, my teacher. Essa combinação my car é o que nos importa. Por quê? Porque o possessivo sozinho não tem valor, não pode ser usado. O oblíquo, sempre depois do verbo ou depois da preposição. E por vezes ele pode aparecer sozinho. O pronome reto conjuga os verbos, sempre na frente do verbo, conjugando os verbos. Então, essa foi a nossa rápida revisão sobre os pronomes reto, oblíquo e possessivo. Preste bastante atenção neste grupo do meio, os oblíquos, porque precisaremos deles para o próximo tópico, que será verbos diretos e verbos indiretos. Até já! Unidade 12. Verbos diretos e verbos indiretos. Bem, um cuidado muito especial que você precisará tomar é se o verbo que você está usando precisa ou não de uma preposição. Porque os verbos podem ser diretos, verbos que não requerem, que não precisam de uma preposição, ou indiretos, verbos que requerem, verbos que precisam de uma preposição. Então, agora, além de nos preocuparmos com grupinho e grupão, ou seja, se o nosso verbo principal é do grupinho ou do grupão, também temos mais um probleminha para pensar. Este verbo é direto, ele não precisa de preposição, ou ele é um verbo indireto e, consequentemente, precisa de uma preposição. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor esta questão da diferença entre os verbos diretos e verbos indiretos. Vamos lá. O verbo to send me parece ser um verbo novo para nós. O verbo to send significa enviar. Enviar. Este é um verbo direto. Ele não precisa de preposição. O verbo to call. Chamar, telefonar ou ligar. To call, chamar, telefonar ou ligar. Também, mais um exemplo de verbo direto, verbo que não precisa de preposição. Pelo menos em inglês. Porque em português, quem telefona, telefona para alguém. Em português, se você usar o verbo telefonar, você precisará usar a preposição para, porque quem telefona ou quem liga, liga para alguém, telefona para alguém. Então, em português, ele é indireto. Ele precisa da preposição. Mas, em inglês, ele é um verbo direto. Ele não precisa da preposição. E o verbo to ask. Perguntar ou pedir. Então vamos trabalhar com esses três verbos por enquanto, que são exemplos de verbos diretos, verbos que não precisam de preposição. To send, enviar. To call, chamar, telefonar ou ligar. To ask, perguntar ou pedir. Vamos apagar o quadro e vamos analisar alguns exemplos. E agora, finalmente, usaremos, então, os oblíquos. Vamos lá. She sends. She sends. Ela envia.
Não esqueça, na terceira pessoa do singular, quando o seu verbo principal for do grupão, independente de ser direto ou indireto, você terá que acrescentar a letra S ou mudar a grafia. A conjugação do verbo enviar é assim: I send, eu envio, you send, você envia. He sends, ele envia, she sends, ela envia e assim por diante. Para he, she, it, acrescenta-se a letra S. She sends me a new email every day. She sends me a new email every day. She sends me a new email every day. Então vamos analisar essa frase. O verbo to send, conforme dito anteriormente, é um verbo direto. Ele não requer uma preposição. Ela me envia. Em português é assim: ela me envia. Mas você sabe que a palavra me é um pronome oblíquo. Em inglês ele fica depois do verbo ou depois da preposição. Ela me envia um e-mail novo ou um novo e-mail todos os dias. She sends me a new email every day. He calls her every week. He calls her every week. Aqui nós teremos que fazer uma adaptação na tradução. Ele, terceira pessoa do singular, acrescentamos a letra S. I call, eu chamo, eu telefono, eu ligo. You call, você chama, você telefona, você liga. Mas he é terceira pessoa do singular. Então, he calls. Ele liga para ela, he calls her. Nós estamos fazendo uma adaptação na tradução conforme eu havia dito. He calls her every week. Ele liga para ela todos os finais de semana. They ask you many things. They ask you many things. Eles, o verbo to ask significa perguntar ou pedir. Eles te perguntam ou te pedem muitas coisas. They ask you many things. Eles te pedem muitas coisas ou eles te perguntam muitas coisas. They ask you many things. She sends me a new email every day. He calls her every week. They ask you many things. Send, call, ask. São exemplos de verbos diretos que não precisam de preposição. Vamos ver agora alguns exemplos de verbos indiretos. Então, conforme dito, o verbo indireto é aquele que requer o uso de uma preposição. Nosso primeiro exemplo é o verbo to go, que significa ir. Este verbo precisa de preposição, porque quem vai, vai para algum lugar. Então, quando você usa o verbo ir, você precisa usar a preposição para. Quem vai, vai para algum lugar. Verbo indireto, precisa de uma preposição. To wait. Esperar.
aguardar. Esperar ou aguardar. Mais um exemplo de verbo indireto, de verbo que requer o uso de uma preposição, porque quem espera, espera por algo ou por alguém. Então o verbo to wait é um verbo indireto. Precisamos de uma preposição. E um último exemplo, o verbo to write. Escrever. To write. Quem escreve, escreve para alguém. Então, quando você usa o verbo escrever com esse sentido, ele é um verbo indireto. Quem escreve, escreve para alguém. Consequentemente, o verbo to write, escrever, precisa da preposição para. Então, estes são os nossos exemplos. To go é o verbo ir, to wait, esperar ou aguardar, e to write, escrever. To go, quem vai, vai para algum lugar. Procure memorizar, por favor. To wait, quem espera, espera por algo ou por alguém. E to write, escrever, quem escreve, escreve para alguém. Vamos ver alguns exemplos destes verbos em frases. He goes to work every morning. He goes to work every morning. He goes to work every morning. Ele vai para o trabalho todas as manhãs. Quem vai, vai para algum lugar. Wait for me, please. O verbo to wait, que significa esperar ou aguardar, aqui usado no imperativo. No imperativo, uma ordem. Espera. A palavra for, que significa por ou para, mas aqui significa por. Wait for me. Espere por mim, por favor. E um último exemplo, she writes to him every week. She writes to him every week. She writes to him every week. Ela escreve para ele todas as semanas. Ela escreve para ele todas as semanas. She writes to him every week. Estes foram então alguns exemplos. Obviamente, há vários outros verbos, alguns são diretos e alguns são indiretos. Nós vimos apenas uma introdução com 3 exemplos de verbos diretos e mais 3 exemplos de verbos indiretos. Mas, especialmente o verbo to go, que é o verbo ir, e o verbo to wait, que é o verbo esperar e aguardar, são bastante usados e você precisa desde já tentar memorizar que estes verbos precisam de preposições. Então, quem vai, vai para algum lugar, quem espera, espera por algo ou por alguém, e quem escreve, escreve para alguém. Este foi então o item, a diferença entre os verbos diretos e indiretos. Estamos quase concluindo a unidade 12, falta apenas um bloco, onde falaremos sobre expressões de frequência. Até já! Unidade 12, expressões de frequência. Vamos estudar algumas palavras
que são consideradas expressões de frequência.